Paz, irmãos? Hoje eu quero fazer um culto totalmente diferente. Eu desejo um abençoado ano de 2022. Deus me pôs no coração para realmente fazer algo diferente, porque sair da rotina é algo que não é fácil. Já que esse é o primeiro culto do ano, vamos sair totalmente da rotina. Você sabia que realmente é um grande desafio nós fazermos algo novo? Porque se nós olhamos toda a história, o cérebro sempre quer repetir algo que já está gravado. É muito fácil nós repetirmos sempre algo, o mesmo do nosso serviço, da nossa casa, assim por diante. Mas quando somos desafiados a fazer algo novo, aquilo nós ficamos com medo, inseguro. Nós não temos tanta segurança. Aquilo que eu falo para os irmãos, aquilo nem do culto aqui, aquilo que eu sempre repito, já chego tranquilo, mas quando muda algo, já não estou tão tranquilo. Então dessa noite eu quero trazer algo totalmente diferente, que Deus me pôs no meu coração, e essa palavra que eu quero trazer essa noite, ela é mais para mim, eu acho. Não tenho certeza. Porque Deus sempre tem algo novo, Deus quer mudar algo, e esses últimos tempos eu estava aprendendo com Deus, que é muito difícil nós andarmos na presença de Deus. Porque quanto mais perto eu ando de Jesus, aquilo que tenho falado do ano passado, mais longe estou do pecado do mundo. E quando mais perto eu ando de Jesus, eu vou vendo mais defeito em mim, mais dificuldade em mim, vou fazendo algo que eu deveria fazer melhor. E aí nós vejamos assim que realmente isso é um grande desafio, nós andarmos perto da presença do Senhor. E assim mesmo como hoje eu publiquei na página da igreja, lá que estava, lá se vem no culto, porque você vai vencer Satanás, quem não veio, perdeu para Satanás. Você imaginou se você fizesse no calendário, quantas vezes Satanás te vence, se não vir no culto, no ano? Porque no meu coração eu não vejo como que alguém que quer ir para o céu, não consegue vir no culto. Porque se nós olhamos a palavra de Deus, lá em Apocalipse 7, o que tem lá quando João viu? Eu vi uma multidão adorando Deus dia e noite. Se nós não somos adoradores, o céu não é nosso lugar. Então nós vejamos realmente, cada vez que nós deixamos de adorar, Satanás nos venceu. Cada vez que realmente eu tive um motivo para não adorar o Senhor, eu fui vencido por Satanás. Eu vejo assim que por que Satanás trabalha tanto na nossa vida para nós sermos adoradores? Porque ele sabe que quando somos verdadeiros adoradores, a bênção de Deus vai ser derramada sobre nós. E se nós olhamos toda a história, eu não preciso correr atrás da bênção. Para quem obedece a palavra, a bênção corre atrás. E esse algo realmente tem que ver qual que é desse 2022, o que eu quero fazer? Qual que é o meu propósito? Eu vejo assim que muitas vezes nós começamos, nos outros anos, os irmãos lembram que até fiz um panfleto, qual que é o teu propósito do ano? Não é? O que eu fiquei triste nesses propósitos, que pouca gente conseguiu cumprir aquele que prometeu um ano antes. Eu vejo assim, de 3 a 4 anos, muita gente colocou assim, esse ano eu quero servir mais a Deus, quero estar mais próximo ao Senhor. Mas aí nós vejamos, passou o ano e nada disso mudou, continuou a mesma coisa, não conseguiu cumprir esse propósito. Eu vejo assim que muitas vezes nós temos esses propósitos, quando começa o ano, esse ano, esse primeiro culto do ano, nós temos o que eu quero realizar, que Deus quer realizar nesse ano. E uma grande parte, eu vejo assim, nós queremos realizar o quê? Nós queremos que Deus nos abençoe financeiramente. Você já olhou para eu abençoar financeiramente? É só você trabalhar. Muito fácil. Se você trabalha 8 horas por dia, aquilo que eu tenho falado, você acha pouco, trabalha 9. Se você acha pouco, trabalha 10. Se quer ganhar mais, trabalha 12 horas por dia. Não tem bênção financeira sem trabalho. Então realmente depende de você. Muitas pessoas falam, mas esse ano eu quero que minha família que viva em paz. É muito fácil, só separar de ser encrenqueiro. Porque muitas vezes nós achamos que nossa família é muito confusa, mas nós que somos encrenqueiros. Porque a palavra de Deus, o que Jesus fala, se alguém te ofender, tem que perdoar 7 vezes 70 por dia. E já viu quantas vezes isso dá? 490 vezes ao dia.
E aí depois, quando eu estava meditando, eu fiz acima de medida, 16 horas, porque 8 horas nós estamos dormindo. Então, cada 2 minutos eu tenho que perdoar o meu irmão. Muito fácil viver em paz. É só colocar em prática, perdoar. Se alguém ofendeu você 490 vezes por dia, você tem capacidade de perdoar 490 vezes? Então vai viver em paz em família. Quantas vezes nós falamos, não, mas eu quero realizar meus sonhos, é só correr atrás. Quantas vezes nós colocamos no papel, meu sonho é isso, aquilo, mas o que você fez? Geralmente nós ficamos parados esperando que Deus faça alguma coisa, e isso não vai acontecer. Deus, o que nós temos que pedir? Que Deus dá saúde, o resto depende da gente. E aí nós vejamos assim, muitas vezes achamos que as coisas não acontecem, não é que acontece por causa de Deus, não acontece por causa de nós mesmos. E aí ano que vem você está na mesma situação. Eu vejo assim que as coisas não repetem. Por que não repetem? As coisas não mudam? Porque eu sempre continuo na mesma. E para o ano ser abençoado, eu tenho que realmente, primeiro passo, eu tenho que mudar a minha rotina, eu tenho que mudar o meu propósito, eu tenho que realmente, isso nos traz muito medo. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes, nós não conseguimos fazer isso. E aí nós vejamos Satanás, ele acaba nos vencendo, porque ele vai colocando dificuldade. E nós temos que ser grato a Deus, para o ano termina, o outro que começa, que nós estamos aqui. Que coisa abençoada estarmos aqui reunidos entre irmãos. Porque o dia vai até a eternidade, nós estaremos todos reunidos. Mas enquanto isso, nós temos que realmente vermos qual que é o propósito de Deus, qual que é a palavra de Deus que nós começar desse primeiro culto desse ano. Nós sempre queremos a rotina, nós não vamos viver coisas novas. Eu só vivo algo novo se eu saio da rotina. Se nós olhamos assim, o povo de Israel, quando ele chegou na beira da terra prometida, que uns falam que é menos de 2 anos, mas vamos chutar nos 2 anos, eles olharam a terra prometida, e aí o que eles não quiseram? Mudar a rotina, eles passaram lá mais 38 anos, Maria morreu lá. Então, quando nós não queremos mudar a rotina, não queremos viver algo melhor, nós sempre vamos viver o mesmo. E o que é viver diferente? É viver algo que Deus tem, o sonho que Deus tem para nós. E essa noite eu quero falar sobre isso. Eu estou disposto a ver algo diferente. Abre sua Bíblia lá em Isaías 61, que Deus me falou muito nessa palavra. 2 versículos, 61, versículo 1, versículo 2. Eu vejo assim que a grande dificuldade, será que esse ano eu quero atender o chamado do Senhor? Se Deus me chamou por algo, se eu quero viver algo extraordinário de Deus, eu tenho que atender o chamado do Senhor. Mas se eu não quisesse atender o chamado de Deus, eu vou repetir a mesma coisa, e entra ano, sai ano, e nada muda. O que nós faz diferente? Nós realmente aceitarmos aquilo que Deus nos chamou para fazermos. Mas para nós fazermos isso, muitas vezes o que acontece? Nós temos que estar disposto, nem o louvor que os irmãos cantaram por último. Nós conseguimos nos rendermos ao Senhor? Eu me rendo 100% a Deus? Meu coração está tão rendido ao Senhor que eu consigo falar, eis-me aqui. Pode falar o que você quer que eu faça. Eu vejo assim, quando nós vivemos o sonho de Deus, nós vivemos o melhor da nossa vida. Aquele de Mateus 6 que fala, buscai o Senhor o reino de Deus, outras coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz que todas as outras coisas serão acrescentadas, aquilo que nós vai abençoar. Se tem muita coisa que Deus não te abençoa nesse ano de 2021, porque não seria acrescentado na bênção, poderia ser uma maldição. E o que nós temos que aprender? Andar na dependência do Senhor. Andar, fazermos o quê? Aquilo que Deus me chamou. Que aqui na palavra de Deus, onde é que Deus fala em Isaías? Isaías 61, versículo 1 e versículo 2, que eu quero somente os 2 versículos, dizendo o seguinte: o Espírito soberano do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar a boa nova aos pobres, enviar-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado,
anunciar e libertar os cativos, libertar das trevas os prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos aqueles que andam na tristeza. Muito interessante, se nós olhamos esse versículo. Por que esse versículo é tão importante? Isaías está falando de Jesus Cristo. Porque se nós olhamos lá em Lucas 4, versículo 18, quando Jesus entra na sinagoga, ele lê esse versículo. E o que ele fala assim? Hoje se cumpriu a palavra que eis-me aqui. E aqui nós vejamos, Isaías fala de Jesus Cristo que há de vir. E aí o que ele fala que realmente há de vir? O que Jesus veio para fazer o quê? Né? Se nós olhamos o que Jesus veio para fazer, e nós vejamos, se nós olhamos o ministério de Jesus, ele começa onde? O ministério de Jesus começa lá no João Batista. Quem conhece a palavra, onde que João Batista, né, batiza? E o Senhor ungiu Jesus Cristo, o Espírito Santo, dizendo que este é meu Filho amado, que me dá tanto prazer. E aí que começou o ministério de Jesus. E aí, se nós olhamos em seguida o ministério de Jesus, o que Jesus falou assim? Eis que chegou o quê? O reino de Deus chegou na terra. Jesus começou a proclamar a boa nova, a boa notícia. O que é boa notícia? Que a salvação está ao nosso alcance. Está na nossa mão. E até hoje a boa nova está sendo anunciada. Jesus continua dizendo: eu sou aquele que prego para aqueles que são manso ou pobre de espírito ou coração. Eu vejo assim, se nós olhamos na palavra de Deus, por que Jesus fala assim, ele veio pregar para os mansos ou pobres, depende da versão, de espírito, quando ele fala assim que pessoas que não são mansas, pessoas que não têm o coração aberto, não adianta se pregar as boas novas. E aí, se nós olhamos o ministério de Jesus inteiro, ele sempre pregou aqueles que realmente estão dispostos a ouvir a palavra. A boa notícia é só para quem recebe. Um presente, ele só torna valor a alguém que quer abrir o presente. Para aqueles que não querem, ele não é uma boa notícia. Então, realmente, Jesus veio para pregar isso. Veio trazer as boas novas daqueles que são mansos de coração. Eu vejo assim que muitas vezes nós não somos os mansos de coração. Por que não somos mansos de coração? Porque nós não queremos aprender com Jesus. Porque nós já sabemos tudo. Nós já conhecemos a palavra, nós já temos uma definição do Evangelho. E eu vejo assim que se estar rendido no Senhor é algo totalmente que você tem que estar aberto ao Senhor, mas eu não sei de nada. Esses últimos tempos, estou buscando ao Senhor e eu descubro assim, como que eu sei muito pouco de Deus. Como que eu não vivo os princípios de Deus? Como que eu preciso aprender mais? Como que não conheço os mistérios do Senhor? Eu fico muito triste esse ano 2021, quando o dia de aprender da palavra de Deus, ninguém não tinha tempo de aprender a palavra de Deus. Por que não tinha tempo? Porque não sou manso de coração. Porque não quero aprender mais do Senhor. E aí eu vejo assim, que a palavra ela mostra que realmente, por que se perder tempo com alguém que não é manso? Porque Jesus não perdeu o tempo daqueles que não quiseram aprender. E isso é um grande desafio, e a gente tem que buscar o Senhor, que realmente, para não ficarmos iludindo que pessoas que têm um coração duro, que já sabem tudo. Ninguém não sabe tudo. Cada dia nós temos mais que aprender. Outro passo, Jesus diz assim, ele veio para libertar os cativos. E não sei se os irmãos lembram, aqueles irmãos que participaram, no começo do ano, fiz uma série na Libertando os Cativos. Como que essa palavra me ensinou? Eu descobri que eu era cativo em muitas áreas da minha vida. Os irmãos que participaram, veem como que foi uma coisa de libertação. E aí eu descubro por que muitas pessoas, crentes, estão cativos ainda, mas porque eles não querem ser libertos. Porque se nós não buscamos aprender com o Senhor, nunca vamos ser libertos daquele que nos deixa cativo. Tem muitas bênçãos que o Senhor quer nos dar, mas o nosso cativo na presença das coisas não vai nos permitir que nós vivemos essas bênçãos, porque nós estamos cativos a muitas outras coisas que nos travam de buscar mais do Senhor.
Eu vejo assim que muitas e muitas vezes isso acontece, nós vejamos, entra ano, sai ano, e as pessoas, elas não conhecem mais a Deus, não é por causa de Deus. É porque elas são duras de coração, elas não compreenderam mais. E o que eu aprendo? O que é realmente para ser liberto do cativo? É totalmente se render ao Senhor. E quando nós se rendemos ao Senhor, o que acontece? Deus vai ficando com o comando. E Deus vai falar o que eu tenho que ser liberto. O Espírito Santo vai trabalhar no meu coração. E aí o que vai acontecer? Que realmente vou ter que mudar meu estilo de vida. Coisas que eu faço, eu tenho que deixar de fazer. Coisas que eu amo fazer, mas para fazer daquilo que Deus me chamou, não posso fazer. Porque sem renúncia a esse mundo, não tem como realmente ver a prioridade do Senhor. Eu vejo assim que isso é algo assim, impressionante, que nós vejamos assim, que realmente nós queremos ser libertos do nosso cativeiro, nós amamos o nosso cativeiro. Que o sofrimento, ele pode ser cativo, tem muitas pessoas que são cativeiro do sofrimento. Elas gostam de falar que elas estão com dor. Elas realmente sabem, hoje tem essa dor, isso, aquilo. E aí entra ano, a pessoa vive, sai de uma dor e começa outra, porque nós somos realmente cativos. Nós vejamos quantas pessoas são cativas de tantas coisas assim, mas por que a pessoa não muda, mas ela não consegue se libertar? Quantas pessoas, eu vejo assim, que são cativos, uma coisa bem simples, de chegar atrasado em todos os lugares. Por que ela não consegue? Porque ela realmente não consegue se policiar. Quantas pessoas são cativos a coisas tão pequenas que a sua vida podia mudar. Mas por que ela não muda? Porque ela é cativo daquilo lá. Aquilo que eu falei, para eu mudar, sair da rotina, dá muito trabalho, dá muito esforço. Quantas vezes nós somos cativos e não conseguimos adorar o Senhor? Se tem uma coisa que Satanás trabalha, para você não estar aqui. Se dessa noite você veio aqui porque você venceu Satanás, porque ele não queria que você estivesse aqui. Ele queria que você estivesse em casa, no teu sofá, uma boa lá que... Mas nós temos que lutar contra, porque o que é ser liberto? É lutar contra o sistema desse mundo. Eu vejo assim, o outro Jesus, quando Isaías fala que se é libertar o quê? Aqueles que estão prisioneiros nas trevas de Satanás. Quantas pessoas são prisioneiras? Quantas pessoas são prisioneiros da cerveja? Quantas pessoas são prisioneiros do cigarro? Quantas pessoas são prisioneiros de qualquer vício? Ela não consegue se libertar, porque ela é prisioneiro. Quantas pessoas são prisioneiros do trabalho, que ela só pensa em trabalhar? Quantas pessoas, elas acham que elas são prisioneiros da vaidade? Ela acha que sem a vaidade ela não pode abrir mão. Eu vejo assim que nós temos que realmente ser livres. E esses últimos meses eu descobri uma coisa assim, Deus falou muito comigo, o pastor estava falando que o que é realmente viver bem? O que é realmente ser livre? E ele contou um caso que ele foi realmente jantar num lugar muito chique, mas um lugar muito caro mesmo, que pouquíssimas pessoas podem jantar nesse lugar. E aí quando eles saíram daquele lugar, ele falou para a esposa dele, mas se nós fosse jantar lá e ir numa barraca, para mim é a mesma coisa. Porque o que é mais importante? Com quem que eu janto? Isso é ser liberto. Eu não preciso estar num lugar chique para tirar uma selfie e mostrar para os outros. Isso é vaidade. Eu tenho que realmente, o que é ser livre? Quando a minha companhia é o meu melhor prazer. Não importa o lugar. Não posso ir em lugar chique? Pode. Se eu tenho dinheiro, dá. Vamos gastar o dinheiro. Mas se é um lugar simples... Mas por que não pode? Vai fazer uma diferença? Você vai ficar menos feliz se é um lugar simples? Tanto faz, tua felicidade não está nas coisas, na vaidade, porque nós somos livres. E nós vejamos hoje, as pessoas, elas são prisioneiras de muita coisa. Elas não conseguem viver o melhor de Deus. Porque o que acontece? Se eu não tenho isso, eu sou infeliz. Mas nossa felicidade, nosso bem-estar não depende da situação, porque Jesus já que trouxe a boa nova. O que é a boa nova? Eu sou livre em qualquer situação.
Eu vejo assim que é algo assim impressionante, porque nós não conseguimos viver as coisas de Deus. E isso sempre vai nos trazer, nós vamos se tornar o quê? Para esse ano ser diferente, eu tenho que estar disposto a realmente viver e ser livres para o Senhor. Outro passo, o versículo 2, ele fala assim que Jesus, e esse que está sobre mim, o poder, ele veio anunciar o que é a bondade do Senhor. E aqui Isaías está revelando algo da graça de Deus. E nós estamos vivendo da graça de Deus. Como que é bom esse tempo. Você imaginou, eu vejo assim, aí quando falo com o irmão Fernando, se fosse as pessoas do Velho Testamento olhar nossa situação, eles ficariam revoltados, porque eu ficaria. Porque eu não nem preciso ir para Jerusalém adorar a Deus. Você imaginou se nós tivéssemos ido agora para, fosse uma coisa sem da graça de Deus, que o templo ficava em Brasília, e uma vez eu tinha que ir lá para sentir a presença de Deus? Quanto esforço, quanta dificuldade. E hoje não basta você buscar a bondade de Deus, se sair da tua casa, nossa cidade, mais ainda que nossa cidade pequena, para buscarmos ao Senhor é muito fácil, qualquer lugar, até no meio dos irmãos, na casa, no quarto. Nós vivemos realmente da bondade de Deus. E esse é um tempo muito bondoso, porque Deus nos dá essa oportunidade. Se nós estamos realmente hoje vivos por causa da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, Ele está dando mais uma oportunidade, mais um ano, para nós vivermos o melhor de Deus. Você acha que Deus quer que você vive frustrado? Não, você vai frustrado porque você está preso em alguma coisa. Você não consegue ser liberto, por isso a tua vida é de frustração. Porque aqueles que realmente, que ouviram a boa notícia, o coração é manso, eles são libertos dos cativeiros, são libertos da prisão. E aí eles conseguem viver esse tempo da bondade de Deus. Porque esse é o tempo bom de nós vivermos. Como que Deus é bom conosco? Ele é ruim porque nós se fiamos nessa pecado. Por isso que a palavra de Deus diz de que o homem se queixa, não é das suas próprias maldades, suas próprias escolhas. Nós escolhemos coisa errada e depois não queremos colher daquilo que nós mesmo plantamos. Mas aí, o que Deus tem que ver? Deus simplesmente é justo. Porque nós achamos que Deus, além de ser bom, Ele não é justo. E aí eu vejo assim, por que eu amo tanto Jesus? Porque Jesus é tão bom, Deus é tão bom e eu não. E eu não consigo ser tão justo. Eu não consigo ser bom. Quantas vezes eu prometo coisa e depois não consigo cumprir? Quantas vezes eu falo algo que eu vou ser mais duro e depois eu não consigo? Mas Deus, Ele é bom e justo. Se Deus falou, que nem o Fernando falou, se Deus falou que tem uma promessa para cada dia do ano, porque realmente tem. Deus é fiel e Ele é justo. Mas Deus também é justo se nós somos alguém que não quisemos viver a presença de Deus. Também é justo. E no final, Isaías, ele lembra no versículo, a parte B do versículo 2, ele fala, mas Deus também é o juízo. Deus, Ele é justo de julgar. E um juízo também de julgar corretamente. Porque isso eu aprendo muitas vezes, que eu já falei muitas vezes da graça barata. Só porque nós vivemos tempo da graça, não quer dizer que tem o Deus que é juiz. Porque nós só somos libertos da justiça se nós estamos debaixo do sangue. Mas se nós não estamos debaixo do sangue de Jesus, nós estamos diante do juízo de Deus. E o que Jesus fala assim? Ai daquele que fica nas mãos de Deus. Não tem coisa pior do que ficar na mão de Deus fora da graça. Porque Deus vai te julgar com justiça. E aí não tem escapação, não tem salvação, não tem misericórdia, porque você rejeitou a graça. E muitas vezes nosso coração é tão duro que não queremos ouvir esse tempo tão bom. E o que eu quero trazer dessa noite, o que nós podemos mudar? Como é que eu posso fazer o chamado de Deus? Porque a palavra de Deus nos mostra que Jesus é o nosso exemplo. Lá em Efésios 5:1 diz que nós somos imitadores, nós somos de Cristo. O apóstolo Paulo fala que, também em Coríntios ele fala assim, seja meu imitador como que eu sou de Cristo. Por que nós somos chamados de cristão?
cristão é pequeno Cristo. Aquilo que Jesus é como exemplo, nós temos que imitar a Jesus. Porque ser crente é uma palavra totalmente errada. Crente, todo mundo crê. As pessoas creem que Deus existe, elas crêem. As pessoas crêem, né, por muita coisa, mas a palavra de Deus diz que até os demônios e Satanás creem, só que eles tremem. Mas ser cristão é o que é ser cristão? Ser cristão é um pequeno Cristo. E nós conseguimos realmente ser o pequeno Cristo. Esse ano de 2022, você quer ser o pequeno Cristo? Você quer realmente aquilo que Isaías falou que viria? Aquilo que Jesus fez? Nós estamos realmente dispostos, esse é o nosso propósito desse ano 2022. Eu quero ser alguém como Jesus. Eu quero ser alguém que traz uma boa nova para as pessoas que estão do meu lado. Eu quero ser alguém que possa se comprometer para falar e ensinar a palavra de Deus às pessoas que têm um coração manso, que querem ouvir a palavra de Deus. Eu quero ser o pequeno Cristo daquelas pessoas que estão cativos em volta do meu emprego, as pessoas dos meus familiares. Eu quero ser aquele como Cristo foi, que conseguiu libertar esses cativos para a pessoa realmente viver uma nova fase da vida. Eu quero ser pequeno Cristo, aquele que consegue libertar aqueles que estão prisioneiros. Quanto tempo você usa para libertar alguém prisioneiro? Alguém libertar precisa de muita oração, muita dedicação, muito amor. Porque nós vejamos muitas vezes, nós queremos lavar as mãos, mas muitas vezes quanto tempo nós perdemos? Não, quanto tempo nós não usamos em oração por dia? E uma coisa que eu aprendi demais esse ano que passou, um dia eu falei os males que atingem a igreja, e uma coisa que eu trouxe aqui, que os irmãos que estavam, os males que atingem a igreja é falta de tempo. Eu dividi o dia no tempo. E aí eu provei para os irmãos quanto tempo você tem sobrando por dia. E quando você fala que não tem tempo, isso é uma grande mentira. Você não sabe porque você não veio, você não aprendeu. Então isso nós vejamos o dia, porque o dia é muito grande, nós realmente perdemos muito tempo e coisa que não vai nos trazer a nada. E aí nós poderíamos ser alguém que liberta as pessoas, temos tempo de oração. Que esse 2022 você possa realmente ser alguém que tenha tempo para libertar as pessoas. Tempo nós temos. Porque o dia tem 24 horas. 8 horas você trabalha, 8 horas você dorme. O que você faz com as outras 8 horas? Uns trabalham, tem tempo mais em 8 horas, mas outro menos. Mas vamos fazer a média. 8 horas, geralmente nós desperdiçamos em muita coisa que não vai nos trazer nada na vida, nós possamos realmente vivermos. Por isso que eu falo que realmente quando nós queremos viver o propósito, aquilo que Deus nos chamou, eu tenho que sair da minha rotina. Aquilo que Isaías falou, aquilo que veio para trazer as boas novas, eu tenho que realmente abrir mão de muita coisa. E o que nós temos que aprender? Que isso não é algo tão fácil. Porque no versículo 1, o que Isaías fala? O Espírito do Senhor estava sobre mim e me ungiu. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. Sem estar cheio do Espírito Santo, você não vai conseguir levar as boas novas. Olhe bem para os discípulos. Eles andaram com Jesus 3 anos. Eles viram o próprio Deus fazer muitas coisas. Mas quando chegou a vez deles fazer, eles conseguiram? Não. Negaram Jesus, se esconderam, ficaram tudo intocado, não tinham coragem. Mas se nós olhamos lá no livro de Atos, mas quando desceu o Espírito Santo, eles se encheram do Espírito Santo. Onde é que estavam os covardes que estavam escondidos numa sala? Que trancaram a porta por dentro para ninguém entrar. E aí Pedro, os discípulos, sai e começa a pregar.
Que as pessoas falam, mas quem que são esses bêbados? Só são 9 horas da manhã. Eu vejo assim que realmente muitas vezes nós vivemos na teoria que esse ano eu quero viver o melhor, mas eu não busco realmente estar cheio do Espírito Santo. Eu não busco viver realmente aquilo que Deus me chamou, porque eu quero viver muito na carne. E na carne nós não temos coragem. Porque se nós não estamos cheios do Espírito Santo, eu não sou aquele que leva as boas novas. Isso realmente Deus, muitas vezes toca no nosso coração, principalmente no meu. Eu vejo assim, quantas vezes hoje não perco a oportunidade, a pessoa realmente ela está longe das boas novas, já fala realmente, mas se está longe de Deus ou perto de Deus. Eu vejo assim que é realmente quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos realmente que trazer as boas novas. Você precisa de Jesus, senão você vai morar no inferno. E quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos essa ousadia, porque o Espírito ele nos dá essa ousadia. O que as pessoas vão pensar? Não importa. Porque quem rejeita é aquele que é duro de coração. Quem rejeita é aquele que não é humilde. Vai ser usado somente aquele que é cheio do Espírito Santo. Aquele que realmente se deixa ungir pelo Senhor. Porque se nós olhamos toda a história, muitas vezes nós queremos fazer na carne e não funciona. Só na teoria não vai mudar nada. Nós temos que realmente buscar o Senhor, estarmos totalmente na presença do Espírito Santo. Eu vejo assim, porque aí sim nós vamos ser mais usados, vamos libertar os cativos, vamos ter palavras para libertar as pessoas que estão presos. Vamos realmente ter palavras que vai tirar as pessoas da garra de Satanás. Mas só quem consegue é quem realmente está cheio do Espírito Santo. E muitas vezes nós somos crentes carnais. Nós somos salvos. Quem crê em Jesus é salvo. Mas você não vai viver o sonho de Deus. Você não vai viver nesse mundo aquilo que Deus tem para você. As bênçãos que Deus quer realizar nessa vida para você, você não vai viver. Quem que vive? Aquele que totalmente se rende ao Senhor, que quer estar cheio do Espírito Santo. Isso só vai acontecer quem realmente está disposto a viver o propósito de Deus. E esse ano você está disposto a viver o propósito de Deus? Você realmente, no teu coração, eu quero fazer aquilo que Deus me chamou? Dinheiro, a paz, a saúde, é tudo secundário. Porque aquilo que Jesus falou, se me buscar o reino de Deus, o resto será acrescentado. Mas Satanás, ele nos faz do que sermos pessoas medrosas. E ele fala que realmente que nós não vamos conseguir, mas quem que falou que não vai conseguir? Só o diabo e os filhos do diabo. E eu vejo assim, quando somos cheios do Espírito Santo, o que acontece? As pessoas falam, mas não vão conseguir. 10 falam, mas Jesus falou que se vai conseguir. Jesus fala que se nós podemos ser livres, porque Ele já pagou o preço lá na cruz. E Jesus cria, o Espírito Santo nos vai dar força. Aquilo que eu sempre falo, ensino para os irmãos, muitas coisas não conseguimos. Eu sempre falo, mas você não consegue porque não quer? Ou você quer e não consegue? Quando eu quero, eu falo para Deus, e eu tenho um auxiliador, aquele Espírito Santo vai me ajudar e eu vou conseguir. Isso é ser cheio. Os apóstolos, eles queriam, mas não tinham coragem. Mas quando se encheram, tudo ficou em segundo plano. A sua profissão ficou em segundo plano, o seu sonho ficou em segundo plano. O que mais valeu foi o sonho de Deus. O que é melhor, viver o sonho de Deus do que o meu? Porque se eu hoje estou aqui, porque eu tive que abrir mão dos meus sonhos. Os meus projetos, eu tive que abrir mão de tudo. Você acha que é fácil ser pastor? Não é fácil. Se é fácil ver que as pessoas estão se perdendo, e você vai buscando a Deus, está vendo que as pessoas estão indo para o inferno? Não é. Então eu vejo assim que realmente, mas o que Deus chamou para trazer as boas novas? Se libertam, se as pessoas são duras de coração. E aí a escolha dela, mas a nossa função, o que é realmente trazer daquilo que Deus quer. E aquilo que Deus quer é nem sempre o que nós queremos.
E aí propôs nesse coração desse ano, eu quero realmente viver aquilo que Deus quer. E hoje mesmo eu estava meditando, não importa se a igreja ficar vazia, não importa se as pessoas mudaram de direção. Eu realmente quero fazer a palavra daquilo que Deus me falou no coração de falar. E é fácil falar aquilo que Deus manda? Não é fácil. É fácil trazer as boas novas? Não é sempre fácil. É fácil falar para a pessoa que ela está cativa, que ela precisa ser liberta? Não é, porque nem sempre elas vão aceitar. Mas qual que é o princípio? Eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu quero ser um pequeno Cristo. Você está disposto a ser um pequeno Cristo? Meu irmão falou, né? Jesus está na porta e bate. Apocalipse 3:20. Você está disposto a abrir a porta do teu coração? Jesus não vai arrombar, não vai fazer pressão. Satanás faz pressão, mas Jesus não. Ser um pequeno Cristo é realmente saber respeitar as pessoas. Eu vejo assim, é uma coisa difícil, mais a gente determinado, quando a pessoa, ela não quer se sabe respeitar. E eu aprendi com Jesus, mas se Jesus respeita, quando a pessoa diz, não, por que eu não vou respeitar? O que é aprender com Deus? É viver aquilo que, pegar Jesus como exemplo, aquilo que Isaías fala aqui no 61, mas ele veio, foi ungido para libertar os cativos, pregar para os mansos, libertar os cativos, libertar os que estão presos nas garras das trevas. E como que nós somos pequeno Cristo, Deus está esperando da igreja. Deus está esperando que você faça aquilo que você tem teu chamado. E qual que é o chamado? Viver o sonho de Deus. E quando nós vivemos o sonho de Deus, nós vamos ver, se surpreender com o Senhor. Nós vamos ver que realmente como que Deus é grande e Deus é fiel. O Salmo 100, não é para o tempo do Salmo foi escrito. Ele é para o dia de hoje. O Salmo 100 é para amanhã, depois de amanhã. Bem-aventurados que ouvem a palavra do Senhor. E o que é ouvir a palavra? Realmente está disposto. Eu me rendo diante do Senhor. Se eu me rendo de todo o coração, eu quero viver aquilo que Deus me chamou para viver. Esse 2022, você está disposto? Você quer viver isso? Você quer realmente se render? Você quer realmente estar cheio do Espírito Santo para ser essas boas novas? Que você possa meditar nesse momento. Pensa bem. Amém? Os irmãos possam se pôr em pé antes